O Evangelho Adventista. Apenas 9 dos 10 mandamentos são corroborados no Novo Testamento? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente continua aqui a nossa série sobre o Evangelho Adventista. E hoje, no vídeo anterior, eu tinha dito que nós iríamos falar sobre o sábado no Novo Testamento, nos Evangelhos, etc. Mas na verdade não, eu preciso dar um passo atrás e primeiro falar de um argumento muito comum no universo apologético anti-adventista e que precisa ser endereçado antes da gente aí de fato fazer uma análise um pouco mais detida sobre a guarda do sábado nos evangelhos, tudo bem? E esse argumento tem que ver com uma afirmação bastante curiosa de que supostamente, aí, segundo os apologetas anti-adventistas, o Novo Testamento não corrobora a guarda do sábado para o cristão, mas corrobora os outros 9 dos 10 mandamentos para o cristão. Então, a ideia é que exista uma repetição dos mandamentos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e não há uma repetição do quarto mandamento. E aí a ideia é que isso teria por implicação que o cristão deve guardar 9 dos 10 mandamentos e não precisa se preocupar com as questões da guarda do sábado do 7º dia. Beleza? E assim, alguns apologetas vão na linha de que 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento, somente um é deixado de fora, e outros apologetas vão na ideia de que 9 dos 10 mandamentos são corroborados de forma direta ou indireta no Novo Testamento, e um é deixado de lado. Seja como for, todos aí desses apologetas anti-adventistas concordam com esse argumento de que, supostamente então, no Novo Testamento, o cristão é obrigado a guardar 9 dos 10 mandamentos e não é obrigado a guardar o sábado. Então, todas as lógicas que você utiliza para os 9 mandamentos não é utilizada para o sábado, e a lógica que você utiliza para o sábado não é utilizada para os outros 9 mandamentos. Por exemplo, né? A ideia de que você precisa guardar o sábado para ser salvo é legalismo, e não é interpretado que a necessidade de não adulterar, não roubar, não matar e etc e tal é legalismo, né? No aspecto assim, se você roubar, você vai se perder, se você mentir, você vai se perder, se você adulterar, você vai se perder. Isso não é visto como legalista, mas, por exemplo, se não guardar o sábado vai se perder, daí é legalismo, é salvação pelas obras. É bem curiosa assim, a forma como os apologetas anti-adventistas argumentam em relação a estas questões. E vamos trabalhar um pouco esse universo de discussão para depois a gente poder mais livremente tratar as questões da guarda do sábado nos evangelhos. Beleza. Eu vos convido, então, a escrutinar esse tipo de argumento e avaliar ao melhor espírito bereano possível se de fato as coisas são biblicamente assim. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, e nós vamos ler ali do verso 1 até o verso 17, que são os 10 mandamentos, tá? E enquanto você abre a sua Bíblia, né, caso você possa e queira acompanhar a leitura comigo, é uma coisa curiosa que a maioria dos cristãos, sejam eles católicos, espíritas ou evangélicos, não saberia citar os 10 mandamentos que estão na Bíblia aqui em Êxodo capítulo 20. Né? Inclusive, quando você pergunta para as pessoas quais são os 10 mandamentos, muitos começam com a ideia, amarás a Deus sobre todas as coisas, não sabendo, né, que esse mandamento não é um mandamento dos 10 mandamentos. Ele pode ser um resumo da lei de Deus, algo presente lá na retórica de Jesus e etc., mas não está presente nos 10 mandamentos, e algumas pessoas, inclusive, ficam até surpresas quando elas descobrem isso, né? Até porque a influência católica nesse aspecto é muito forte, né? E o primeiro dos 10 mandamentos no catecismo da Igreja Católica não é conforme a Bíblia, mas é, assim, conforme a Bíblia no aspecto da narrativa dos 10 mandamentos aqui em Êxodo 20. Mas é lá uma interpretação onde eles tiram isso do Evangelho e colocam nos 10 mandamentos, que é a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas.
bem interessante. Essa é uma postura também interessante da gente avaliar, né, a questão da Igreja Católica. Inclusive, eu preciso voltar a escrever, eu estou inclusive escrevendo 2 livros a respeito dos 10 mandamentos, né? Estou retomando um projeto bem antigo chamado As 10 Máscaras e também estou escrevendo um livro sobre os 10 mandamentos no Catecismo da Igreja Católica. E é bem legal a gente perceber algumas questões e se aprofundar um pouco. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o texto bíblico. Êxodo capítulo 20, esta é a redação dos 10 mandamentos conforme a Bíblia. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu acho legal que no verso 20 do capítulo 20 do Êxodo está escrito assim: Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então a ideia é que os mandamentos de Deus foram concedidos para que as pessoas evitem o pecado, porque fazer qualquer coisa contra os mandamentos de Deus é pecado, porque a própria definição de pecado é exatamente ir contra a lei de Deus, a palavra de Deus, e transgredir a vontade de Deus, que em ampla medida, né, se traduz na transgressão aos seus mandamentos. E os 10 mandamentos são uma lei muito especial dentro da palavra de Deus, dentro desse tipo de contexto da definição do que é pecado, e você deve obedecer os mandamentos de Deus para evitar o pecado. Legal, bacana, interessante. E agora a gente vai escrutinar um pouco do argumento anti-adventista de que 9 desses 10 mandamentos estão corroborados ou repetidos no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha se de fato as coisas assim são? Então vamos sair aqui do Antigo Testamento e a partir de agora vamos ler apenas textos do Novo Testamento. Vamos começar em Mateus capítulo 15, que foi inclusive um texto que a gente leu também no vídeo de ontem. Versos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Então veja que no Evangelho, o Evangelho Adventista, um dos 10 mandamentos, aqui no caso, honra teu pai e tua mãe,
é repetido no Novo Testamento, ipsis literis, tratado como o mandamento de Deus, como algo importante, que deve ser crido e obedecido. E se você transgredir este mandamento, seja por causa da sua tradição, do seu entendimento, do que quer que seja, você precisa ser repreendido e questionado. Por que que você transgride o mandamento de Deus em nome da sua tradição, né? Questão interessante, e aqui está o mandamento: honra teu pai e tua mãe, repetido no Novo Testamento. Existem outros textos bíblicos que repetem o mandamento, mas eu não vou citar todos de forma exaustiva para os vídeos não ficarem tão grandes, né, e etc e tal. Mas você tem lá em Efésios, tem outros textos da Bíblia, a repetição desta ideia de que o cristão deve honrar pai e mãe. Engraçado, né? Isso não é legalismo, né? Não é salvação pelas obras, não é negar a graça, não é negar a cruz, não é negar Jesus. É só obedecer e crer no que Jesus mesmo aqui ensinou, né? No caso. Legal. Aí agora a gente vai avançar um pouquinho aqui para Mateus 19 e a gente vai matar vários coelhos com uma cajadada só. No papo que a gente também leu no texto ontem, da conversa entre Jesus e o jovem rico, né? Vamos lá. Mateus capítulo 19, verso 16 até 19. Aí a palavra de Deus diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar, porém, na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus quase fecha a segunda tábua da lei inteira, ensinando no Evangelho, a pessoa que quer ter a vida eterna, a guardar os 10 mandamentos, né? E Jesus cita: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho, dentre outras coisas que Jesus fala aí nesse contexto. Então veja, dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20, 4, né, já estão corroborados aqui. Honra teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não furtar e não dar falso testemunho. 5 dos 10 mandamentos, tá? Já estão aqui corroborados, inclusive repetidos ipsis literis. Com as próprias palavras lá do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, está repetido no Novo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e etc. Vamos ver se a gente encontra os outros dos 10 mandamentos também? Vamos lá, Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. Nós vamos voltar a esse texto ainda no final deste vídeo, tá? Mas por enquanto basta a gente reconhecer que aqui no verso 9 está escrito assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo se resume na palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui o não cobiçarás está também repetido, né? Ipsis literis nesse aspecto, ainda que não na mesma forma lá dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher, o jumento, o boi, nada que pertence ao seu próximo, né? Mas está lá, não cobiçarás, vamos tratar isso como uma repetição bem específica, ipsis literis do mandamento, tá bom? Então temos aqui 6 dos 10 mandamentos já repetidos e plenamente corroborados no Novo Testamento, no Evangelho, para o cristão que vive na Nova Aliança e etc, e etc, e etc. E lembra uma coisa interessante. Apesar de Jesus ter ensinado estas coisas antes que ele tivesse morrido e ressuscitado, os evangelhos só são registrados bem depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, demonstrando que esses ensinamentos eles eram vigentes para esta comunidade daqueles que têm a fé no Cristo ressurreto, que fazem parte da nova aliança. Então, na nova aliança, honrar pai e mãe é um mandamento.
Não matar é um mandamento, não adulterar é um mandamento, não furtar é um mandamento, não dirás falso testemunho é um mandamento e não cobiçarás é um mandamento. Ok? Então, 6 dos 10 mandamentos já estão repetidos e corroborados na nova aliança. Tudo bem? Inclusive, a gente provavelmente vai ter que voltar a esse tema da nova aliança ainda no futuro, para falar um pouco mais a respeito de algumas questões usadas aí para falar contra a teologia adventista. Mas, por agora, estou satisfeito com o que a gente chegou até aqui. Entretanto, algumas das discussões mais interessantes sobre esse ponto específico começam agora. E lembra lá que a gente leu nos 10 mandamentos? O primeiro dos 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. E se você ler o Novo Testamento inteiro, de Mateus 1, verso 1, até Apocalipse 22, verso 21, ou seja, literalmente o Novo Testamento inteiro, que está aqui, inclusive, na minha mão. Você pode ler o Novo Testamento inteiro, sem pular nenhuma vírgula. Você não vai encontrar uma repetição do mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Inclusive, o meu último debate que eu fiz na Rádio Unidade FM foi com o pastor Joaquim de Andrade, e o pessoal falou assim: Ezequiel finalmente aí pegou pesado e demonstrou aí as heresias do Joaquim, e o Joaquim não teve resposta e blá blá blá. Mas eu não sei se vocês se lembram que eu já fiz vários debates com o Joaquim. E, inclusive, em um desses debates, o Joaquim veio com esse papo: cadê o sábado repetido no Novo Testamento? Porque nós temos 9 repetidos no Novo Testamento e menos o sábado. E eu falei: então mostra para mim no Novo Testamento onde que está o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Estamos aguardando a resposta até hoje, né, Joaquim? Joaquim é um cara de gente boa, mas também não dá para deixar de colocar os pingos nos is, né, meu irmão? Mas aí o que acontece? Não existe nenhuma repetição deste, que é o primeiro dos 10 mandamentos, no Novo Testamento. Você pode procurar e você não vai encontrar. Entretanto, muitos cristãos entendem que existem alusões possíveis ao primeiro mandamento e que acabam, por uma lógica, implicando a necessidade do cristão na nova aliança obedecer a este, que é o primeiro mandamento, mesmo que ele não esteja repetido no Novo Testamento. Olha que curioso, né? Vou citar alguns desses textos aí para vocês. Mateus capítulo 4, verso 10. Inclusive, acho que o Joaquim usou esse texto lá para tentar dizer que isso aqui implicava não ter outros deuses diante de Deus. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei cadê uma frase que não diz não terás outros deuses diante de mim, mas tem por implicação que você não deve ter outro Deus diante de Deus. Não foi o que eu perguntei. Eu perguntei cadê a repetição. Ipsis literis, né? Que não é o que eles pedem a respeito da guarda do sábado. Não, tem que estar lá, ipsis literis, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não estando o mandamento não está corroborado, então não precisa obedecer. Se isso fosse verdade, não precisaria obedecer o mandamento não terás outros deuses diante de mim, porque ele também não está repetido. Mas tem alusões. Não tem alusões quanto ao sábado? Isso a gente vê daqui a pouco. Mas vamos lá. Vê lá as pretensas alusões ao primeiro dos 10 mandamentos no texto do Novo Testamento. Mateus 4, verso 10. Está escrito assim: Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Opa! É para adorar o Senhor Deus e só a ele. Então isso quer dizer que não pode ter outro além dele. Ok. Eu concordo. Eu concordo que está implícito o primeiro mandamento nesta afirmação de Jesus e em algumas outras. Entretanto, o que há aqui não é uma repetição do primeiro mandamento.
É um ensinamento que inclusive é tirado de outro texto bíblico. Esse texto inclusive está no livro de Deuteronômio, não no livro lá do Êxodo capítulo 20, verso 4, né, que é o primeiro dos 10 mandamentos, etc e tal. Mas ele tem por implicação a ideia de que só existe um Deus que merece adoração, não se pode, não se deve adorar ou ter outro Deus a não ser este que é o único verdadeiro. Ok? Sem problema. Outro texto, Mateus 6, verso 24. E aqui vai se falar o seguinte: não se pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, Deus pede exclusividade, não dá para servir dois senhores. Então só tem um Deus, não dá para servir dois. Não pode servir nenhum outro que não seja o verdadeiro, senão você vai aborrecer o verdadeiro para adorar o falso. Não podendo fazer isso, só pode adorar o Deus verdadeiro, só pode servir o Deus verdadeiro, não pode ter outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Ok? Eu concordo com a lógica, mas não está aqui repetido o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que aqui é um ensinamento que implica, né, a ideia de que não se deve ter outro Deus diante de Deus. Outro texto aqui, Marcos capítulo 12, versos 29 a 30. E a Bíblia diz assim: respondeu Jesus, o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aí Jesus fala do Shema Israel lá em Deuteronômio capítulo 6. E o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lembra, inclusive, que aqui nessa série sobre o Evangelho Adventista, a gente falou do Deus do Evangelho Adventista, que é o Deus do Antigo Testamento, né? O que criou o mundo em 6 dias e santificou o sétimo e descansou no sétimo, não é isso? Esse é o Deus verdadeiro, né, pessoal? Legal, e ele é o único. É o único Senhor, é o único que é Deus e ele deve ser amado e etc. E mais uma vez segue a mesma lógica, né? Não há uma repetição do mandamento, não terás outros deuses diante de mim, mas há um ensinamento que, por implicação, conduz à ideia de que o cristão não deve ter outro Deus diante de Deus. E eu concordo 100%. O cristão não pode ter outro Deus diante de Deus, tanto por esses textos do Novo Testamento, quanto também pelo texto dos 10 mandamentos, cujo primeiro é: não terás outros deuses diante de mim, ok? O mesmo padrão será visto nos 3 mandamentos que ainda se seguem. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não servirás, não prestarás culto, e etc. É aquele papo como um todo. Você pode ler o Novo Testamento inteiro, de Mateus 1, verso 1, até Apocalipse 20, verso 21, e você não vai encontrar uma repetição do mandamento ipsis literis: não farás para ti imagem de escultura, e etc e tal. Tudo bem? Ah, Ezequiel, mas existem alusões. Sim, as alusões a esse mandamento são bastante explícitas, muito claras e bastante interessantes. Podemos ler várias delas aqui. Por exemplo, Atos capítulo 15, verso 20 e o verso 29, falam lá das instruções, né, aos cristãos e etc e tal, que fala assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, né? O verso 20 diz que se abstenham das contaminações dos ídolos, né? Bem legal, bem interessante. Não é uma repetição do mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Não é isso. Mas existe aqui a ideia de se abster das contaminações da idolatria. Aí você vai para Atos 17, verso 29, que fala assim: não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem.
Esse é um texto que até chega um pouco perto, né, de falar dessa coisa de moldar imagens, semelhança disso, daquilo, no céu, na terra, embaixo da terra. Ele não repete, né, mas ele traz uma questão interessante, que nós não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, pedra, prata e etc., que são trabalhados pela imaginação humana, na medida, né, do natural, onde os idólatras fazem as suas imagens de escultura para os seus contextos aí de adoração e reverência e blá, blá, blá. Outro texto interessante, Romanos 1, versos 22 e 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né? Também aqui se fala, né, da ideia de fazer imagens de homens, de bichos e coisa tal. Não é uma repetição dos termos do segundo dos 10 mandamentos, mas, por implicação, corrobora aquele mandamento e implica que o cristão não pode e não deve fazer imagens de escultura para contextos de idolatria, adoração, culto e etc. E tal. Um abraço aos nossos irmãos católicos, né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras. Legal. Não repete o mandamento, mas dá uma instrução que tem que ver com o mandamento. Não se faça idólatra. Inclusive no próprio capítulo 10, o verso também 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Não repete o mandamento, mas instrui com uma linguagem que vai na direção do mandamento. Gálatas capítulo 5 vai falar que idolatria é uma das obras da carne, no verso 20, né? Ele vai falar que as obras da carne são bem conhecidas, e elas são isso, isso e aquilo, e no meio delas, idolatria. Que mais? 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, vai falar que os cristãos se converteram dos ídolos para servir o Deus verdadeiro. Então, né, de certa forma, ainda que não exista uma repetição ipsis literis do segundo mandamento no Novo Testamento, existem esses textos que implicam a ideia da obediência cristã na nova aliança ao segundo mandamento da lei de Deus de igual forma. E o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mais uma vez é a mesma retórica. Você pode pegar a Bíblia de Mateus a Apocalipse e você não vai encontrar uma repetição deste mandamento no Novo Testamento. Mas existem algumas alusões a algumas questões que podem ter por implicação a ideia de que o cristão deve não tomar o nome de Deus em vão. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Num momento cultural, num contexto cultural onde a maioria das pessoas era analfabeta, não havia contratos escritos, muito menos contratos em blockchain ou coisa do tipo, as pessoas tinham muito o costume de selar os contratos através de juramentos, e alguns desses juramentos, inclusive, incluíam essa ideia de jurar por Deus, né? Eu juro por Deus que eu vou fazer XYZ coisa. E em alguns contextos, quando você jura falso usando o nome de Deus, você toma o nome de Deus em vão. E aqui, esse tipo de contexto onde o Evangelho vai dizer para você não jurar falso, para você ter a palavra sim, sim, não, não, não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por isso, nem por aquilo, pode ter uma implicação também não jurar por Deus para não tomar o nome dele em vão. Não é uma repetição do mandamento, mas é um texto que, por implicação, acaba ensinando que não se deve fazer isso, e é verdade, não se deve tomar o nome de Deus em vão. O próprio Pai Nosso, a ideia, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, na implicação negativa não desonre o nome de Deus, não blasfeme o nome de Deus, não tome o nome de Deus em vão. Não é uma repetição do mandamento, mas está implícito aqui na retórica
de Jesus na oração do Pai Nosso, tudo bem? Aí, lá em Mateus 15, versos 8 e 9, tem um texto bem curioso ali, que é um texto do profeta Isaías, que está repetido no Evangelho, que tem uma implicação curiosa, não sei se você já parou para pensar. Diz assim, ó: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. Não existe aqui uma repetição do mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mas existe a ideia, né, de que o povo honra com os lábios, mas o coração tá longe dele, e adoram Deus em vão. Então, no final das contas, né, eles estão pretendendo adorar a Deus, mas o que na verdade estão fazendo é tomando o nome de Deus em vão. E isso quer dizer que essas pessoas estão longe de Deus, inclusive no texto do Novo Testamento. Então existe uma certa corroboração da ideia de que não se deve agir desta forma, ainda que não exista uma repetição do mandamento, né? O que mais que nós temos aqui? Tiago capítulo 3 e depois Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede maldição e bênção, não é conveniente que as coisas sejam assim. Então essa é a ideia, né? Não amaldiçoar aquele que é feito à imagem de Deus com a boca. Também não poderia se dizer não amaldiçoe o nome de Deus com a sua boca. Não daria para dizer que Tiago ensinaria nada diferente disso, né? Tiago 5, verso 12. Acima de tudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o não, não, para não cairdes em juízo, que é um pouco a ideia do ensino lá do Evangelho, repetido aqui em Tiago. Beleza, ok. Então veja, no que se refere a tudo que a gente leu até aqui, a gente pode dizer com muita clareza que o Novo Testamento repete 6 dos 10 mandamentos e não repete 4 dos 10 mandamentos, mas faz alusões que nos permitem inferir a continuidade da validade dos referidos mandamentos para o cristão no Novo Testamento, que é a mesma condição sobre a guarda do sábado. Você pode pegar a Bíblia de Mateus 1, verso 1 até Apocalipse 22, verso 21, e você não vai encontrar uma repetição do quarto mandamento nos termos do quarto mandamento lá em Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia o Senhor descansou e abençoou Deus o dia 7º, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Você não vai encontrar essa repetição nesses termos no texto do Novo Testamento. Mas existem inúmeros textos que a semelhança dos textos que a gente leu aqui, que fazem alusão aos mandamentos de Deus, implicando que você deve obedecê-los, também estão presentes no Novo Testamento de igual forma. Por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 20. Isso, verso 20. Então Jesus está ali dando as instruções a respeito da fuga, da grande tribulação, que tem que ver tanto com a queda de Jerusalém no ano 70, quanto com a queda escatológica e etc. e tal. Um evento que, inclusive, iria acontecer muitos anos depois, né, da morte, ressurreição de Jesus e etc. Jesus vai morrer ali perto do ano 30. A queda de Jerusalém vai acontecer 40 anos depois, no ano 70, né, ou quase 40 anos depois. E aí Jesus fala: orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado, né? Então tá lá o sábado. Cadê? Aqui, ó, a palavra sábado, lá no Novo Testamento, na Nova Aliança. Para você orar, inclusive, para não haver fuga no sábado, quase 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Esse texto implica que você precisa considerar as questões referentes ao sábado, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Claro, a gente poderia falar muito mais a respeito desse texto, mas uma das coisas mais ridículas assim que eu já enfrentei do ponto de vista
de apologética, assim, nos debates que eu faço a respeito desse assunto, é aquele papo lá do César Cavalcante, então guarda o inverno também? Esse é um dos argumentos mais idiotas que eu já vi em toda a minha vida. Porque a questão não é que está escrito aqui, guarde o sábado. O ponto é, assim como não está escrito nos vários textos que nós lemos aqui, para não tomar o nome de Deus em vão, para não fazer imagem de escultura e para não ter outro Deus diante de Deus. Mas o que existe é uma alusão ao assunto que implica a discussão sobre o mandamento. Entendeu? Então, a despeito de como que se entenda esta fuga e por que deveria se orar para ela não cair nem no inverno nem no sábado, o fato é que o motivo pelo qual o sábado é mencionado implica as sensibilidades em torno do mandamento que diz lembra-te do dia de sábado para o santificar. E se você tem que orar para você não ter um problema, para você não ter uma fuga em um dia de sábado, uma das possíveis implicações é que você não deve transgredir o sábado nem mesmo em contexto de fuga, nem mesmo em contexto de perseguição. Você pode fazer uma leitura diversa? Pode. Você pode dizer aqui que tem que orar para não cair no sábado, porque no sábado, mesmo você não guardando o sábado, seria mais difícil fugir da Judéia, porque os judeus guardavam o sábado. Ok, você poderia fazer esse argumento. Mas o argumento contrário, que é o argumento que eu proponho, é absolutamente lícito e normal, e inclusive melhor do que este argumento que eu agora apontei. Mas esse não é o único texto que faz alusões desse tipo a guarda do sábado. Vamos lá para Lucas capítulo 23. Esse também é um dos textos mais curiosos a respeito da guarda do sábado no Novo Testamento, né? E aí Jesus morre, ele vai ser sepultado e etc e tal. E aí a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 54. Ainda era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para fazer aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Geralmente o apologeta anti-adventista, ele descarta esse texto como querendo dizer assim, não, essas mulheres aí, elas eram judias, e blá blá blá, e não sei o quê, mas a grande verdade é que tá lá, depois da morte de Cristo, a guarda do sábado intacta entre os seguidores de Jesus no Novo Testamento, tá? E assim, por exemplo, evocar a ideia de que essas mulheres estavam guardando o sábado meramente por serem judias, não dá conta da grande realidade em torno da guarda do sábado. Porque a conexão do judeu com a guarda do sábado não é meramente a conexão do judeu com o seu próprio povo, mas é a conexão do judeu com o Deus dos judeus, né? Porque é o Deus dos judeus que mandou guardar o sábado. Não é meramente porque ela pertence àquele povo, mas é porque ela pertence àquele Deus, né? E lembre que esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus do Novo Testamento. Esse é o Deus dos cristãos de igual forma. Então, da mesma maneira que guardar o sábado implica a relação do judeu fiel com Deus Israel, o cristão que guarda o sábado também tem uma relação fiel com o Deus Israel. Ponto final. Não tem como ser diferente, inclusive mesmo depois da morte de Jesus, né? Aqui entre a morte e a ressurreição. Bem curioso. Vamos lá para João capítulo 9, versos 14 a 16. E aí a palavra de Deus diz assim. Era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos ao cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, ele aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem, referindo-se a Jesus, não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Esse texto ele é interessante para demonstrar que a ideia de que Jesus transgredia o sábado não era um consenso entre os judeus, que inclusive eram relativamente céticos em relação aos milagres ou à postura de Jesus.
Então, alguns afirmavam categoricamente: Jesus não guarda o sábado. Outros dizem: se ele fosse pecador, ele conseguiria fazer esses sinais que ele faz? Estão querendo dizer o seguinte: se ele faz esses sinais, o que ele está fazendo no sábado não pode ser pecado, porque se fosse pecador, ele não conseguiria fazer esses sinais. E aí, nesse caso, existem os judeus que então estão entendendo que Jesus, ao fazer os seus milagres no sábado, não transgride o sábado, ainda que alguns fariseus entendessem de forma diversa. Isso é importante da gente identificar para eliminar a ideia de que, porque alguns fariseus acusavam Jesus de transgredir o sábado, nós devemos concluir em harmonia e em concordância com os fariseus que de fato Jesus transgrediu o sábado. Porque aí, se de fato isso acontecesse, Jesus seria um pecador. Inclusive, ele sequer poderia dizer, como ele diz aqui em João 15, verso 10, que ele estava guardando os mandamentos do pai dele, né? Etc. Então, se Jesus afirma que ele guardava os mandamentos de Deus e conseguia fazer as obras que fazia, é óbvio que Jesus também guardava o sábado conforme a lei e conforme o correto entendimento em relação à guarda do sábado. Jesus tinha embates em relação a compreensões tradicionais e farisaicas a respeito da guarda do sábado. Jesus ignorava essas tradições e se opunha a essas tradições, mas nunca se opunha ao mandamento de Deus. Somente as tradições e as más interpretações farisaicas, ok? Outro texto interessante, né? Atos capítulo 13, versos 42 a 44. Esse é um dos muitos textos do Novo Testamento onde Paulo e etc e tal estão lá pregando a palavra de Deus no sábado, tanto em contextos onde tem sinagoga quanto que não tem sinagoga, né? Depois, lá em Atos 16, a gente vai ver Paulo procurando, né, um lugar de oração no sábado separado da cidade, mesmo onde não havia judeus, né, onde não havia sinagoga. Mas aí, por exemplo, aqui em Atos 13, verso 42 em diante. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, consistentemente, o sábado era um dia dedicado à pregação da palavra de Deus, tanto por parte de Jesus quanto por parte dos apóstolos, inclusive por parte de Paulo. Depois, Paulo lá em Atos 20, ele vai falar que ele não cometeu nenhum crime contra a lei dos judeus e que ele crê em tudo que está em conformidade com a lei e com os profetas. E Paulo, obviamente, seria um mentiroso se ele não acreditasse na guarda do sábado ou afirmar coisas desse tipo, né? Que ele crê em tudo que está em conformidade com a lei e com os profetas. A lei e os profetas testificam da necessidade da guarda do sábado, inclusive por parte dos gentios que fazem parte do povo de Deus, e etc. De maneira que se Paulo não acreditasse nisso, ele não poderia dizer que ele acredita em tudo que está em conformidade com a lei e com os profetas, tá bom? Com implicações óbvias e diretas de tudo que a gente está lendo aqui, de que Paulo via o sábado como um dia especial de oração, de missão, de pregação, de ensino da palavra de Deus, em harmonia com a prática do próprio Cristo, dos próprios discípulos, etc., em relação aí à guarda do sábado, que nada tinham que ver com transgredir o sábado, né? A despeito das tensões com fariseus e etc. e tal que existiram. E o ponto aqui desse vídeo, inclusive, nem é exaurir, ou enfim, tratar exaustivamente das questões sobre a guarda do sábado no Novo Testamento. A gente está só dando algumas dicas de alguns textos que têm por implicação a ideia de que o sábado deve ser crido e obedecido mesmo no contexto, após a morte de Cristo, após a ressurreição de Cristo, no Novo Testamento e na Nova Aliança. E aí a gente termina, nesse momento aqui do vídeo, com Hebreus capítulo 4, versos 4 a 11. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta alguns entrarem nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvera dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A despeito do texto de Hebreus 4, ter uma exegese que não necessariamente implica, guarde o sábado. A guarda do sábado ela é usada como protótipo de uma relação de fé e descanso com Deus, em fidelidade a Deus. E não fazer isso, inclusive, é o exemplo de descrença e desobediência. Porque uma pessoa, por exemplo, que trabalha no sábado, no contexto daquilo que Deus falou para não trabalhar, o que ela está demonstrando com isso? Que ela não crê no que está revelado na palavra de Deus, ou que ela desobedece o que está comandado na palavra de Deus. É o exemplo de descrença e desobediência, referindo-se, no caso, à guarda do sábado. Todos esses textos, a semelhança dos textos que nós lemos anteriormente, tem por implicação de que o mandamento de Deus, no caso, a guarda do sábado, permanece sendo algo que deve ser considerado de forma relevante, importante, mandatória e obrigatória para o cristão, também nos tempos do Novo Testamento. Ah não, Ezequiel, eu discordo porque aí não está mandando guardar o sábado em nenhum desses textos. Mas em qual dos textos que nós lemos que está mandando não ter outro Deus diante de Deus? Em qual dos textos que nós lemos está mandando não fazer para ti imagem de escultura ou semelhança alguma do que há em cima no céu, debaixo na terra, nas águas debaixo da terra e blá blá blá? Em qual texto está dito claramente, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Em nenhum. Mas as alusões a esses textos, ou a contextos e temas que implicam a obediência a esses mandamentos, é vista como uma evidência por parte dos anti-adventistas de que estes mandamentos devem ser seguidos. E por que aqui essas alusões que a gente acabou de ler aqui ao mandamento do sábado não funcionariam da mesma forma? Por que tratar com 2 pesos e 2 medidas? Porque, se por causa da não repetição ipsis literis do mandamento do sábado, o cristão estaria na nova aliança desobrigado de guardar o sábado, o cristão na nova aliança, por obrigação óbvia, lógica, inescapável e irrefutável, deveria estar desobrigado de não ter outro Deus diante de Deus, de não poder adorar imagens de escultura, de não poder tomar o nome de Deus em vão. Não sendo esse o caso, os textos aqui lidos como alusões, servindo para, como por implicação, inferir e obrigar o cristão a obedecer os primeiros 3 mandamentos, deve-se tratar o 4º mandamento da mesmíssima forma. Então, quando alusões ao texto, aliás, alusões ao mandamento do sábado no texto do Novo Testamento são feitas para se orar para não fugir no sábado, para depois da morte de Jesus guardar o sábado conforme o mandamento, para no dia de sábado estar na sinagoga ou num local de oração, para pregar a palavra, para orar, para ensinar. A ideia do protótipo da relação com Deus ser o protótipo da fé obediente e não da descrença desobediente nos termos da relação com Deus na guarda do sábado. Se tudo isso não tem por implicação a inferência de que se deve guardar o sábado, então, nesse caso, todos os textos que nós lemos aqui deveriam ser tomados como não sendo suficientes para inferir a obrigatoriedade dos primeiros 4 mandamentos da lei de Deus no Novo Testamento, não somente o sábado. E além disso, existe uma questão que para mim é a mais importante a respeito dessa discussão nesse tema específico aqui. A grande questão é a seguinte: quem foi que definiu esta regra de que para um dos 10 mandamentos ser válido na Nova Aliança ou no Novo Testamento, ele tem que ser repetido ou corroborado da forma como o retardado mental evangélico ou católico ou espírita quer que seja no Novo Testamento? Em outras palavras, qual texto do Novo Testamento diz que só estão vigentes na Nova Aliança mandamentos
repetidos no Novo Testamento. Esse texto não existe. Sabe o que isso significa? Que essa ideia de que cadê o texto que repete o mandamento aqui no Novo Testamento para eu poder crer e seguir, é simplesmente uma lógica humana que, inclusive, base nenhuma tem nem no Antigo nem no Novo Testamento. Agora você pode ler a Bíblia de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:21, e você não vai encontrar nenhum texto dizendo que para um mandamento ser válido na nova aliança, ele tem que ser repetido da seguinte forma no texto do Novo Testamento e blá blá blá. E não sendo esse o caso, essa argumentação de que 9 dos 10 mandamentos são corroborados e um não, é simplesmente uma falácia, um engano, um erro, um argumento de origem humana, se não satânica, para enganar as pessoas a transgredir o mandamento de Deus, tranquilamente, como se não estivesse fazendo nada de errado, não é verdade? O que é, obviamente, um absurdo. E eu gostaria de terminar esse vídeo, mais uma vez, refletindo brevemente sobre dois textos que julgo que são absolutamente checkmate para essa discussão no Novo Testamento, que é Romanos capítulo 13, versos 8 a 10 e Tiago capítulo 2, versos 10 a 12. Eu já li e expliquei e falei desses textos em muitos contextos, mas vale a pena repetir a argumentação aqui nesse contexto. Romanos 13, a partir do verso 8 até o verso 10, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Qualquer pessoa que fala contra a lei de Deus, seja no todo ou seja na parte, se levanta contra aquilo que é obrigação cristã. O texto diz assim: você não deve nada a ninguém, a não ser o amor. E o que é o amor? É o cumprimento da lei. Cumprir a lei é o dever de quem ama a Deus e quem ama ao próximo. E é bastante curioso que quando Paulo cita alguns dos 10 mandamentos, ele depois, para não citar todos, escreve assim: e se há qualquer outro mandamento, ele também está implicado na lógica que Paulo aqui está ensinando, e ele também se resume no amor. Então, o que acontece? Você não deve adulterar porque você ama as pessoas, você ama o seu vizinho, a sua vizinha, que são casados e que nenhum dos dois é casado com você. Então você não vai transar com ela porque você a ama, você não vai transar com ela porque você ama o marido dela, porque esse é o dever do cristão. Em amor aos outros, guardar a lei de Deus. Por isso, não adulterar implica em amor, e amor implica em não adulterar. Isso vai funcionar da mesma forma sobre qualquer outro mandamento dos 10 mandamentos. Ele cita não adulterar, não matar, não furtar e não cobiçar. Ele cita 4 dos 10 mandamentos. Mas ele fala, se há qualquer outro, se há outros 6, eles também estão implicados na mesma lógica. Desta maneira, se você ama, você cumpre os mandamentos em amor. Por isso, se você ama a Deus, se você ama o próximo, você se lembra do dia de sábado para o santificar. Porque amar implica cumprir este mandamento. E cumprir este mandamento implica em amar. Por quê? Porque o cumprimento desta lei é o próprio amor, que é o dever de todos os cristãos. E ninguém tem como escapar
desta argumentação aqui. Algumas pessoas tentam escapar desta argumentação citando Romanos 14, mas engraçado, Romanos 14 não fala nada sobre a guarda do sábado e a guarda do sábado está implicada no que Paulo ensina em Romanos 13. Como que Paulo diria? Se há qualquer outro mandamento, ele se resume nesta lei do amor e depois no capítulo seguinte ele vai dizer, não, se você quiser guardar, você guarda, se não quiser, você não guarda. Não funciona desta forma, né? Então, o que acontece? A discussão sobre os dias que são iguais ou não iguais lá em Romanos 14 precisa forçosamente não ter nada a ver com a discussão da guarda do sábado, mas tem que ver com alguma outra coisa, talvez dias de jejum ou visões filosóficas a respeito da natureza do tempo e da repetição do tempo e da realidade, que nada tem que ver com a guarda do sábado. Tá? A guarda do sábado é um dever cristão nos termos de Romanos capítulo 13, versos 8 e 10, porque é o cumprimento da lei, é o amor é cumprir a lei de Deus, nos termos dos 10 mandamentos. Claro, se você quiser discutir se essas coisas também se aplicam aos outros mandamentos da lei de Deus que não estão nos 10 mandamentos, tudo se pode discutir, mas pelo menos os 10 mandamentos estão incluídos no que Paulo aqui ensina, porque senão seria incoerente. Ele diz assim, olha, cita 4 dos 10 mandamentos. Ele diz, se tem qualquer outro mandamento, ele também está incluído. Ah, não, menos o sábado. Se Paulo fizesse isso, ele não poderia fazer o argumento se há qualquer outro mandamento, tudo está incluído nesta mesma lógica que ele aqui está ensinando. Então a necessidade da obediência aos 10 mandamentos é irrefutável em Romanos capítulo 13. Da mesma forma acontece em Tiago capítulo 2. A partir do verso 10 a palavra diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Veja que Tiago faz um argumento usando 2 dos 10 mandamentos, e ele fala que se você transgride qualquer um dos 10 mandamentos, a lógica é a mesma. O que implica dizer, se você guarda 9 dos 10 mandamentos, mas não guarda um, você é culpado da transgressão da mesma lei, que é o dever seu obedecer. E é interessante que ele fala para os cristãos ensinarem de boca e ensinarem com o seu procedimento desta forma, levando em conta que eles serão julgados pela lei da liberdade. É uma coisa muito engraçada, assim, né? Como que os cristãos anti-adventistas tentam fazer de tudo para as pessoas sentirem que elas podem transgredir um dos 10 mandamentos, no caso a guarda do sábado, e elas não vão ser julgadas por causa disso. E o ensino do Novo Testamento ensina o exato oposto. Fale e age como quem vai ser julgado por esta lei da liberdade, que tem 2 mandamentos, não matar e não adulterar. E qualquer um desses mandamentos que você transgredir, você vai ser julgado por ele. Então, os 10 mandamentos estão obviamente inclusos nisso, e também está incluso nisso a guarda do sábado. E agora que a gente tirou esse ponto específico da frente, no próximo vídeo a gente pode falar especificamente sobre as questões aí da guarda do sábado no Evangelho Adventista, conforme os evangelhos bíblicos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.